bem, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Alencar na área. Trouxe aqui uma revisão para o Enem 2024. Cara, a prova tá chegando, tá aí já no gatilho, ok? E seria um erro meu não trazer aqui alguma coisa bacana no meu canal de revisão para você que fará a prova do Enem, segundo dia, agora no ano de 2024, beleza? Meu querido, minha querida, você tá chegando agora no canal, ainda não tá inscrito? Inscreva-se no canal, senta o dedo no like, certo? Vamos para cima. Ajude o canal a se fortalecer mais ainda, ok? Compartilha com teus colegas da escola, da sala, parente e tal. Comenta. Pô, professor, muito bacana. Gostei demais do vídeo do senhor. Essas questões me ajudaram demais. Comenta aí, tá? Se tiver alguma dúvida de uma resolução, comenta. Todas as questões estão enumeradas, estão identificadas por área da química e acredito que vai te ajudar bastante, beleza? Então, se ainda não é inscrito, inscreva-se, toca no sininho para receber as novas notificações, compartilha, comenta e vamos junto. Let's go, my friend. Professor, primeira questão, físico-química. Professor, se eu não tiver o PDF, se eu pedir, você pode me enviar o PDF? Com certeza, tá? Então, só colocar no comentário aí, professor, eu quero o PDF. Eu mando para ti, tá bom? Deixa teu contato aí também no comentário, beleza? Físico-química é a primeira questão. Diz assim: o Prêmio Nobel de Química de 2021 foi para Benjamin List, olha só, e David Macmillan, muito bem, pela descoberta da organocatálise. Organocatálise, vai falar sobre catálise, ou seja, sobre catalisador. Bora ver? Organocatálise assimétrica. Essa técnica usa pequenas moléculas orgânicas como catalisadores. Olha, professor, que bacana, realmente vai ser uma coisa sobre catalisadores. Legal. Continuando. Em vez de catalisadores tradicionais, como enzimas ou metais, que podem, né, ser tóxicos para as pessoas ou para o meio ambiente. Bacana. Essas moléculas são capazes de catalisar reações para formar seletivamente um enantiômero de um composto em particular, ou seja, uma versão de duas moléculas em imagem simétrica. Em 2020, List e seus colegas de trabalho utilizaram a L-prolina. Olha que bacana. L-prolina. Para catalisar, deixa eu só deixar ela aqui mais fortinha. Deixa eu botar aqui um ponto. Beleza, para catalisar uma reação aldólica intermolecular representada a seguir. Ok? Beleza, então nós temos aqui a reação, professor. Isso, tá aqui a reaçãozinha bacana. E a L-prolina ali como o catalisador. Show de bola. Muito bem, nessa técnica, o uso de moléculas como a L-prolina torna as reações mais eficientes por fazer o quê? Por fazer o quê? Vamos lá, vamos analisar aqui. Primeiro, bem, nós observamos que ela está aqui com a missão de quê? De ser um catalisador. Você já sabe qual é o efeito de um catalisador em uma reação química, sim ou não? É acelerar a reação. Interessante que ele só acelera a reação quando ele diminui, né? Nós temos aqui, ó, a energia de ativação. Imagina uma reaçãozinha exotérmica como essa. A energia de ativação está aqui, ó, ok? Então, se você usa um catalisador, o catalisador faz assim, ó, diminui a energia de ativação, entendeu? Vou botar aqui, ó, energia, e aqui o tempo da reação. Então, o catalisador ele vai fazer isso, ele vai diminuir a energia de ativação e, obviamente, acelera a reação. Bacana? Então, o uso da prolina, né, da L-prolina, vai tornar a reação mais eficiente. Por quê? Por diminuir a energia de ativação e aumentar a velocidade da reação. Essa é a resposta. E o restante, professor, está errado, cara. Ele vai alterar a variação de entalpia? Não, o catalisador não faz isso. Porque ele não mexe na entalpia. Você observa que a entalpia está aqui, ó, nessa partezinha aqui de baixo. Permanece igual, não muda. Você está entendendo? Não muda. Vai favorecer o equilíbrio no sentido de menor consumo? Não mexe, pô, o catalisador. Não mexe no equilíbrio. É outro ponto muito importante. Catalisador não altera equilíbrio. Ok? Professor, ele vai aumentar o rendimento da reação? Não, vai produzir a mesma quantidade, certo? Vai produzir a mesma quantidade. Só que ele só vai acelerar, só vai ser mais rápido. Se você gastava, sei lá, 10 minutos, você vai gastar menos do que 10 minutos. Ah, vai combinar essas moléculas com os reagentes, modificar a composição dos produtos? Não, não vai alterar. Ele participa da reação? Participa. Mas ele entra e sai?
certo? Ele não é um reagente, ele não é um produto, você está entendendo? Ele vai conectar os reagentes mais facilmente para que esses reagentes gerem produtos mais rapidamente. Essa é a jogada, beleza? Bem, professor, questão um vencida, top demais. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Te prepara, porque são 20 questões que a gente vai trabalhar. Diretão, professor, diretão. É uma revisão para o Enem. Então vamos lá. Próxima questão, química geral. Dada a realidade do semiárido brasileiro, e aí ele vai contando todo aqui, ó, Conséria, escassez de água potável e tal. Cara, olha o tamanho desse texto. Cara, não é uma questão de literatura, então não precisa se perder nesse texto todo. O Enem não te dá esse tempo todo, não. Então o que eu sugiro? Pula o texto. Se precisar do texto, tu volta. Ah, essa é a estratégia, professor? Essa é a estratégia. Tudo bem. Olha só a questãozinha que nós temos aqui, ó. Ele diz assim, ó. As partes gerais citadas utilizam como método de purificação de água um processo semelhante aqui. Bem, olha para essa figura. O que está acontecendo nessa figura aqui? Água salgada, está sendo aquecida e está gerando vapor de água, tá vendo? Vaporzinho de água. E aí esse vapor de água tá batendo no teto, ok? E ele é resfriado e gera água aqui, ó. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos separando a água e sal, ok? Água e sal. Água e sal é o que? Uma mistura homogênea, sólido, líquido, sólido. Bacana. E para eu separar então uma mistura sólido, líquido, homogênea, então o que a gente faz? A gente usa uma destilação simples. Ah, muito bem, professor. Destilação simples. Destilação simples. Então, o que está acontecendo aqui nada mais é que uma destilação simples. Entendeu? Então, resposta letra C. Se você marcou letra C, é isso aí. Ok? Professor, e a decantação? Cara, a decantação é quando você tem sólido e líquido, mas é uma mistura heterogênea. Ou pode ser líquido, líquido também, mas heterogêneo. Tá bom? Que aí ele vai deixar descansar. Imagina, você misturou tudo, aí deixa agora descansando. Aí, por diferença de densidade, você vai ter a decantação. Separa, beleza? O que é mais pesado, digamos assim, mais denso, fica embaixo. Mais leve, fica em cima, ok? Centrifugação. Para centrifugar, você usa centrifugação para separar uma mistura heterogênea. Digamos que, normalmente, coloides, né? Suspensões coloidais, em que o tamanho do soluto é bem pequenininho, tá bom? Beleza. Destilação fracionada, separação de misturas homogêneas, líquida a líquido, entendeu? Aí tem um exemplo do petróleo, né? Dá para separar muita coisa. Então, a destilação fracionada, ela usa um condensador diferente da destilação simples, né? Ele é mais interessante, tem um controle melhor de temperatura, é bem bacana, tá? E a dissolução fracionada você usa para separar sólido de um sólido usando água, ok? Então você faz uso da água. Então essa questão ela te traz para você relembrar os métodos de separação. O Enem gosta disso. Então vai lá, relembra e seja feliz. Bacana? Beleza, professor. Bora para a próxima questão. Bora. Essa outra questão aqui, olha só o que ele diz. Bora lá, o que ele fala. Beleza. Vamos lá, professor. Let's go. A guta percha, presente na seiva de algumas árvores, e semelhante à borracha natural, e ele vai contar todo o texto todo. Bicho, não vou perder tempo lendo o texto, tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos direto aqui pro que interessa. Olha para isso aqui. Você tá vendo o desenho? Tá. Aí ele pergunta assim: olha, entre as moléculas apresentadas, quais? Essa e essa, observa-se uma ocorrência de isomeria de que tipo? Ah, você quer saber o tipo de isomeria, né? É. Bem, você observa que a molécula é a mesma praticamente. É a mesma. O que está mudando? Está mudando só a orientação espacial disso aqui, ó. Esse outro pedaço é igualzinho. Esse outro muda também, ó. Só mudou a orientação espacial, cara. Quando muda apenas essa orientação espacial, você tem o quê? Uma isomeria. Qual é, professor? Qual é, professor? Vê se eu acertei. Isomeria geométrica, pai. Show de bola, parabéns se você acertou. Isomeria geométrica, cara. Certo? Você tem aqui um tipo de EUZ, entendeu? Ó, aqui tem um hidrogêniozinho para cima. Deixa eu botar aqui de outra cor. Deixa eu botar o hidrogêniozinho de outra cor aqui. Pá. Pronto. Ó, aqui você tem um hidrogêniozinho. Então, olhando para esse carbono da insaturação, você tem um ligante, dois ligantes. Olhando para esse carboninho da saturação, um ligante e esse pedação grandão todinho, ok? Você observa que você tem mais de dois ligantes diferentes.
Então, quando você tem isso, então você tem uma isomeria geométrica do tipo E ou Z. Lembra que o é como se fosse estilo um trans, tá bom? O E. E o Z é como se fosse um cis, entendeu? Então, essa daqui, se você fizer o corte na lateral, você vai perceber, ó. Vou fazer um corte aqui, ó, né? Tem que ser na paralela com a dupla ligação, o corte não é na perpendicular. Você analisa os grupos de cima e os grupos de baixo. Você vê que os grupos de baixo são muito maiores do que os de cima. Então, os grandes estão embaixo e os pequenos estão em cima? Sim. Então seria uma espécie de cis, professor? Isso. Então seria um Z? Exatamente. Alguns autores acabam nem colocando E ou Z. Eles acabam levando tudo em consideração cis ou trans. Então, se fosse uma questão para você dizer se era cis ou trans, seria marcar que era uma questão cis. Beleza? Então pronto. Então questãozinha vencida, tá? Professor, e as outras alternativas? As outras alternativas, o que eu sugiro? Dá uma olhadinha na óptica, tá? Tem que ter o carbono quiral, ok? Na cadeia é uma isomeria plana, compensação, isomeria plana e posição, isomeria plana. Na cadeia o que que muda? A cadeia é normal, a outra é ramificada. A cadeia é fechada, a outra é aberta. A cadeia é diferente uma cadeia da outra. Compensação seria a metameria, muda a posição do heteroátomo, entendeu? A posição muda a posição da ramificação, do grupo funcional, da insaturação, entendeu? Então você vê que realmente é diferente uma molécula da outra. E essas duas, elas são iguais. O que foi que mudou? Só foi o arranjo espacial, ó. Um tá para cima, outro tá para baixo, entendeu? Então, isomeria geométrica. Let's go. Bacana, professor, entendi. Ó, questão 4 de físico-química. A imagem a seguir representa a escala de pH. Ó, então vai ser uma questão de quê? De pH. Ok? Indicando o que, professor? Exemplo de soluções ácidas e alcalinas. Encontradas onde? No cotidiano. Tá bacana. Então, bora ver que figura é essa. Olha que figurinha bacana. Figura bonita, né? Beleza. Então, você tem aqui uma escala de pH. Aqui você tem soluções e a indicação do pH de cada uma delas. Bacana. O que ele quer que você faça? Analisando a escala apresentada, a solução com concentração de íons hidróxido mais perto de 10 a menos 8 vai ser quem? Professor, ele fala aqui, ó, de concentração de hidróxido, né, professor? Quem é o hidróxido? Ó, íons hidróxido mais perto de 10 a menos 8. Ele quer saber qual dessas soluções tem uma concentração de hidróxido mais próximo de 10 a menos 8. Professor, concentração de hidróxido é OH menos. Isso aqui, 10 a menos 8. Isso. Então, professor, com OH menos, eu encontro POH, né, professor? Que é 4, que é 8. Entendi. Como é que faz o cálculo mesmo, professor? Era assim, ó. POH é igual a menos o log. Ficou feio aí. Deixa eu apagar aqui. Só deixar aqui menorzinho. Aí, nós temos o pH igual a menos o log da concentração de OH menos. Então, aplicando esse 10 a menos 8 aqui dentro, você vai ter a resposta 8. O POH é 8, né, professor? Isso. Daí você lembra também do seguinte. Você lembra disso aqui, ó. pH mais POH é igual a 14. Muito bem. Então, se o POH dessa água é 8, o pH é 8, tá? O pH é X. Qual é o número que somado com 8 vai dar 14? Professor, o pH tem que ser 6. That's right. É isso aí, cara. Tá certo, pô. Entendeu? E quem é que tem um pH 6? Ó, o próximo de 6 é esse cara aqui, ó. Quem é esse cara aqui? É a chuva. Então a resposta, professor. Resposta correta. Letra E. Chuva. Exatamente. Questãozinha da hora. Relembra um pouco aí dessa relação pH-pOH, cálculo de pH, cálculo de pOH. Cara, muito bacana. Revise esse assunto. Enem é apaixonado por esse tipo de questão. Beleza? Muito bem. Professor, essa questão 5, olha o tamanho desse texto. Meu Deus do céu. Né? Gigantesco. Ele é só um pedaço dele. Né? Ele fala aqui, ó, da bioacumulação, que é um fenômeno pelo qual uma substância atinge concentração maior nos tecidos de um organismo do que no meio ambiente ao redor. Pronto. É isso que você precisa saber. Ó, ele está falando da bioacumulação de alguma substância química. E ele disse que ela tem uma concentração maior onde? Nos tecidos. Nos tecidos nós temos maior quantidade de quê? De gordura. Professor, é verdade. E a gordura ela é o quê? Apolar. É isso mesmo. Beleza. E ele disse que ela não é, ó, ela atinge uma concentração maior nos tecidos de um organismo do que
no meio ambiente ao redor, inclusive a água. Então, evidencia mais uma vez que realmente essa substância de bioacumulação, ela é apolar, ok? Tá, então se ela é apolar, bora ver aqui no final, o que que ele diz aqui para nós? Ó, essas substâncias, né? Vou botar aqui, ó, essas substâncias, esses PCBs, podem ser considerados compostos o quê? Bem, para ele se misturar mais com a gordura que está nos tecidos, ele precisa ser o quê? Mais apolar. Ah, professor, então a resposta está na cara. Então, apolar, que interage nos tecidos adiposos. Bacana? Então, ele é mais apolar, por isso que ele interage mais. Não é questão de. Ele não é polar. Ó, se dissolve facilmente na água. O texto não disse isso, o texto disse o contrário. Sim ou não? Disse o contrário. Ah, ele é mais ácido, libera íons de hidrogênio na água. Não, não falou nada de acidez. Ele é iônico também não. É anfótero, ou seja, interage com ácido e base. Não, 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 não. A resposta, letra B. Bacana? Beleza, professor, entendi a parada. Então vamos agora aqui, ó, para a questão de número 6. A questão de número 6 é uma questãozinha bacana, química geral. Só que ela traz um caso de estequiometria. Bacana? Estequiometria, tá bom? Beleza, professor? Ele diz, ó, o ácido acetil salicílico é um medicamento, né? Ele é um medicamento produzido pela reação entre o ácido salicílico e o anidrido acético em meio ácido, conforme apresentado a seguir. Verifica logo, tá balanceado ou não tá? Tá balanceado. É de um para um, para um, para um, tá? Normalmente essas reações elas já vêm balanceadas, tá? Então de um para um para um. Beleza. Olha só o que ele está dizendo. O ácido acetil salicílico, o AS, é produzido pelo ácido salicílico anidrido acético. Então, com certeza vai falar sobre esse cara. Bora só ver quem é que ele vai tratar aqui. Se é o salicílico ou se é o anidrido acético. Bora ver? Bora. Bora aqui para a questão. Beleza. Aí ele diz assim, ó. Com o aquecimento da mistura reacional, podem ser obtidas maiores taxas de rendimento. Opa, tem rendimento também. Tá, bora ver qual das temperaturas tem o maior rendimento aqui. Bora. Temperatura 70, opa, 78. Ó, maior rendimento. Então, considere um rendimento de 78%. Top, professor, beleza. Olha lá e diz, ó, considere a massa molar do ácido salicílico igual a 138 e do AAS 180. Opa, ácido salicílico, tá vendo? Então ele vai fazer a interação entre o ácido salicílico, a regra de 3, e o AAS. Aí ele diz, qual é a massa aproximada do AAS? Ou seja, esse aqui é o meu pedido, tá bom? A partir de 200 gramas do ácido salicílico. Então esse aqui é o meu dado. Aí, bacana. Então pronto. Então eu volto bem aqui na reação. Eu boto aqui, ó. E eu sei que ele está querendo uma estequiometria entre o ácido salicílico e o ácido acetil salicílico. Eu já sei que é de um para um. Então pronto. Beleza, então bora fazer a parada agora. Como é que a gente vai fazer, professor? Eu vou botar de vermelho aqui para ficar melhor. Então, você vai fazer assim, ó. 1 mol do AS está para 1 mol do AAS. Ele tem 200 gramas desse cara e quer saber quanto que vai gerar desse. Pronto. Bem, a jogada é assim. Deixa eu, deixa eu trazer esse cara. Eu vou apagar esse rendimento daqui para não me atrapalhar. Vou botar ele em outro lugar. Pronto. Eu vou botar ele bem para cá assim. Rendimento igual a 78%. Pronto. Então, um mol desse cara vale quanto? 138 gramas. Um mol desse cara vale quanto? 180 gramas. Repete os 200 embaixo. X gramas. Faz a regra de 3. X igual a aproximadamente 261 gramas. Aí tu fica doido, se tremendo para marcar aqui, ó. Oh, meu Deus, 261, professor. Não, cara. Mas tu tem que analisar que tem um rendimento aqui, cara. Entendeu? Tenha cuidado, tenha calma. Não se precipite, não. Entendeu? Tá, professor. Então tem que multiplicar pelo rendimento, né, professor? É, cara. Agora você multiplica pelo rendimento, que é 0,78. Certo? 78% é mesmo como multiplicar por 0,78. Então isso aqui vai dar aproximadamente 204 gramas, cara. Então a resposta é a letra D. Bacana? Então é isso. Não tem muito o que dizer, não. É cálculo estequiométrico básico envolvendo rendimento. Beleza? Então, let's go. Vamos aqui para outra questãozinha. Essa outra questãozinha aqui, bora ver o que ele vai falar aqui, ó. Ah, ele vai falar sobre eletroquímica. Olha o tamanho desse texto. Meu pai do céu. O que você faz? Deixa esse texto de mão, tá? Ele mostra aqui, ó. Ele mostra
A seguir, são representadas semi-reações que ocorrem a célula do combustível, que são baterias funcionando, contínuo, produzindo energia elétrica a partir da combustão eletroquímica fria de um combustível. Beleza. Então, o que nós temos aqui? Né? Nós temos uma semi-reação de oxidação, uma semi-reação de redução e outra de oxidação. Por que, professor? Elétron nos produtos, oxidação. Elétron nos reagentes, redução. Elétron nos produtos, oxidação. Então, obviamente, nós estamos tratando de duas semi-reações. Aqui é uma célula, ok? E eu vou botar de vermelho para ficar didático aí para ti. E aqui é a segunda célula, ok? Comparando a primeira com a segunda, o que nós temos? A primeira, você já tem a oxidação e redução, é só somar. Então, mais 1,23 volts. Então, a primeira célula gera 1,23 volts, beleza? A segunda célula, essa, vai gerar 1,21 volts. Pronto. Agora, o que ele quer? Ele diz assim, ó, em comparação à célula combustível movido a gás e hidrogênio, que é a primeira célula, tá? Vou botar de verde aqui, que é a primeira célula, ok? Aí ele diz, a célula movida a metanol, que é a segunda célula, é mais o quê? Então ele está fazendo a comparação da segunda com a primeira. Então ele está dizendo, a segunda, ela é mais o quê em comparação com a primeira? Ok? Então você analisa a segunda aqui, ó. O potencial é maior do que a outra? Não, quase o mesmo. Tá. Aqui você tem liberação de CO2, ou seja, uma célula suja. Tem H+, é uma célula ácida, tem maior quantidade de mols de elétron, ou seja, ela é mais complexa. Trabalha com combustível inflamável, obviamente, e ele está no estado líquido. Pronto. Essas são as observações que você pode fazer em relação à outra. A outra também é ácida, está liberando hidrogênio. Menos complexa, só tem 2 elétrons. Então, fazendo essa análise, vamos para as alternativas. Beleza? Show de bola, professor. Maravilha. Então, vamos lá. Ele pergunta. É a célula 2, que é a do metanol, comparada à primeira, que é a do hidrogênio. Aí ele pergunta. A segunda é mais limpa? Não, libera CO2. É mais segura? Combustível sólido? Não, combustível é líquido e é inflamável. É mais eficiente? Não, não é mais eficiente, porque libera a mesma quantidade de energia praticamente, entendeu? É alcalina? Não, ela é ácida. Ela é mais complexa. Exatamente. Resposta letra E. Tamo junto. Vou quebrar esse vídeo e depois você acompanha no próximo. Valeu!